Tarde, Espinacé. Boa tarde a todos. Então, eu vou apresentar para vocês a seguir os processos que levaram à confecção das 3 joias que eu fiz, sendo 2 anéis e um brinco e um pingente cruz para compor os componentes para o portfólio acadêmico, né? Bom, queria dizer que foi um prazer fazer essas joias. Espero que vocês gostem e caso alguém deseje fazer uma encomenda, alguma coisa assim de joia, tá aí o Instagram, A20, vocês sintam-se à vontade. Bom, vamos começar. Começa pela solda do anel inlay dos componentes de fio e chapa cortado na chapa do anel. Depois a solda do fio e aí a gente parte para quebrar a malaquita, triturar ela para compor justamente os espaços que foram formados, né, com as soldas dos fios e da chapa. E essa colagem foi feita com resina Tech Bond e pó de malaquita triturado, né? Que você resina, depois você vai limando para tirar o excesso. Você começa limando, depois você lixa para diminuir a quantidade de buracos, né? Você começa numa lixa de granulometria mais baixa e vai indo para uma de granulometria mais alta. Aí nessa etapa do vídeo eu tô polindo, né? Já é a parte de acabamento, passando a pasta verde para depois passar a pasta branca para finalizar a peça. Tá aí o resultado final da peça, né? Da peça do anel inlay. E agora a gente vai pro brinco de quartzo lutilado. Eu comecei soldando o pininho de trás, depois eu faço a solda das garrinhas, depois eu faço a solda dessa chapa triangular. O que eu soldei aí foi só um detalhe que eu resolvi soldar, né? Quero deixar claro que foi um brinco que eu resolvi adotar a simetria, né? Você pode ver pelas garrinhas, são 3 garrinhas, 2 de um lado, uma do outro. Os componentes são todos irregulares, né? E eu fiz as soldas, né? Vi o encaixe da gema e parti para fazer a tarraxa. Eu fiz a tarraxa também. Eu comecei serrando um círculo, né? Fiz uma chapa e serrei um círculo e depois eu limei para ajustar o tamanho adequado que eu queria para confecção da tarraxa, né? Tinha que ficar do tamanho certo para poder combinar com o brinco, né? Ficar tudo proporcional. Aí tá eu limando um lado mais do que o outro, né? Depois vocês vão reparar que um lado é maior que o outro da tarraxa. Agora eu tô lixando o brinco, né? Com uma técnica de colocar uma folha de lixa. E nessa etapa eu tô serrando as garrinhas. Eu utilizei uma técnica que eu soldei o fio redondo, né? É a garrinha. E você corta com um arco de serra na metade. Aí ele já tá até um pouco aberto para poder fazer uma cravação melhor, ter mais segurança e tá todos os lados da gema bem cravado. Aí nessa etapa eu tô cortando os excessos da garrinha, né? Porque eu deixei ela bem cravado e o excesso você pode tirar, não precisa ficar tampando a gema. Tá aí a gema cravada, né? Depois da cravação. E eu dei só mais uma limada para terminar, deixar a garrinha do tamanho adequado dela. Nesse caso essa lima é de acabamento já, também para não perder o polimento. E aí dei o polimento final na peça já com a gema cravada. Tá aí a peça. Vocês podem reparar, um lado da tarraxa é maior que o outro. Agora eu vou estar mostrando para vocês o processo do outro inlay, um inlay que eu fiz com malaquita e opala dessa vez. Eu comecei soldando o fio
deixando ele reto e no formato circular para soldar na chapa do anel e já partir para soldar os pedaços de fio que eu cortei no de um fio quadrado para soldar já nesse anel, dentro desse anel. Nessa etapa aí eu tô soldando os pedaços de fio meia cana que eu fiz do lado. Depois vocês vão entender que eu dei uma limada para preencher com malaquita também para fazer umas quinas e está sendo mostrado agora. Eu dei uma limada para fazer como se fossem os dentinhos na armação, né? Vocês vão ver a seguir. Nessa etapa eu estava cortando a opala, ela estava com bastante efeito para que esses efeitos eles fossem transpassados na joia, né? Que o anel tivesse com apresentando essas opalescências, né? As opalas do anel apresentando opalescência. Aí é o mesmo processo, né? Eu coloquei a resina com a malaquita, com um pó de malaquita, né? Um pó bem fino, a malaquita bem triturada. E você vai limando o excesso para ir formando o seu inlay, né? E você tem que limar até todas as partes ficarem bem retas e iguais. Como você pode ver, depois que eu lixei e poli, todas as partes ficaram na mesma altura e todos os minerais ficaram evidentes, né? E as quinas que eu falei que eu limei, tá? São esses triângulos de verde. Então aí. Agora para finalizar a confecção do pingente cruz, foi bem tranquilo de fazer. Ele baseou numa chapa, aí basicamente cortar essa chapa já em formato de cruz. Para me auxiliar no corte eu colei a própria cruz da ficha técnica e fui cortando, fazendo os cortes, né? Aí representado no vídeo. E depois de realizar esses cortes eu fui limando. Deixei os encaixes mais perfeito possível, né? Mais próximo de ficar uma quina perfeita. Fui limando dos lados, em cima, acertando todas as irregularidades. Primeiro eu limei tudo, deixei ele a cruz bem reta, assim, né? Na minha visão, que eu mais consegui deixar próximo disso, para soldar a contrargola, né? Aí eu estiquei a chapa e virei, só virei a contrargola uma ponta na outra e limei bastante para ela ter esse formato de um lado ser maior que o outro, né? Nessa hora eu tava puxando o fio para fazer a contrargola, né? Agora, desculpa, para fazer a argola, agora eu tô soldando a argola no pingente. Com a argola soldada, a gente vai para a solda da contrargola. É uma solda bem tranquila, é só você virar a contrargola que não tem nenhum problema, não vai desfazer nenhuma das duas soldas da argola, né? Nessa etapa aí eu tava lixando a cruz já para dar o acabamento final, aí passando a pasta verde, preparando para passar a pasta branca e tá aí o resultado final do pingente de cruz. É isso. Foi um prazer apresentar esse portfólio para vocês e se vocês quiserem seguir a página aí no Instagram, tá aí. Muito obrigado.